Meus amados e queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, nós estamos aqui para trazer mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e nós estamos aqui de posse de uma lição maravilhosíssima. Esta lição é a lição 6, 11 de fevereiro de 2024, e tem por título A Igreja, Organismo e Organização. A igreja é um organismo vivo, que está sempre em movimento, levando o ID de Jesus. E a igreja também, ela é uma organização, ela é organizada, certo? Então nós estamos aqui para trazer mais esta videoaula aqui para nosso aprendizado, Louvado seja o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos e deixa aí seu comentário, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe aí com seus amigos, convide as pessoas, amigas, parentes para estarem ouvindo este estudo da Palavra de Deus. E nós temos aqui nesse trimestre, por título O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Como eu já falei, nós estamos nesta lição 11. Louvado seja o nome do Senhor. Já está se passando aí já 2 meses e breve nós estaremos terminando aí esta lição, Louvado seja o nome do Senhor. E o que nós vamos estudar? Nesta lição nós, temos aqui o propósito de evidenciar a importância da organização eclesiástica, diferenciando do institucionalismo, e legalismo. Conheceremos aqui os principais modelos de governo vigente nas igrejas evangélicas aqui do país, incluindo o aderido pela nossa denominação. Então vamos junto aqui aprender a palavra de Deus. O texto áureo, que é muito importante aqui, nós vamos aqui estar comparando algumas traduções. O texto áureo vai nos dizer assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Está lá em Atos capítulo 6, versículo 3. E na tradução NAA, vai nos dizer assim: por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço, Atos 6, versículo 33. Então, aqui temos umas qualidades que os diáconos deveriam ter, Louvado seja o nome do Senhor, uns adjetivos que eles deveriam ter na sua vida, Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui eu apreciei muito aqui a conjunção por isso, quando ele fala por isso, irmãos, eu apreciei muito aqui porque que estabelece aqui uma ligação entre o versículo 3 e o versículo 2, o qual afirma então, então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa. Então aqui os apóstolos estavam com essa dificuldade, ou eles serviam à mesa, ou eles pregavam a palavra de Deus. Então estava sendo aí uma tarefa muito pesada para eles, e eles agora decidem separar diáconos. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então foi escolhido aqui 7 diáconos para estar levando
o suprimento para as viúvas, para estar cuidando das coisas da igreja, enquanto eles permaneciam no ministério da palavra, né? Louvado seja o nome do Senhor. O crescimento, amado, numérico da igreja, naturalmente exigiu uma melhor organização. O comentarista foi muito assertivo, né? Quando ele escreveu no contexto do Novo Testamento, a igreja começa, em primeiro lugar, como um organismo vivo. Você vai ver isso lá no versículo 2, né, da leitura que nós fizemos de Atos 6, Atos 2 aqui, que posteriormente sente a necessidade de organizar-se, né, Atos 6, né, dessa forma, organismo e organização aparecem como os dois lados, né, de uma mesma moeda. Assim, podemos dizer que não há função sem forma e organismo, né, sem organização. Então, não há função sem forma e organismo sem organização, certo? Então, quando você vê falar sobre função, então tem que ter uma forma, tem que ter, né, um organismo. E quando você fala em organismo, tem que ter ali uma organização. O problema é identificado em capítulo 6, versículo 1. A solução é proposta, né? Capítulo 6, versículo 2 ao 6. E o resultado foi o crescimento da igreja, ok? Então, aqui você vê que o problema é identificado. Então, quando se identifica o problema, que foi que eles identificaram ali? Que estava tendo necessidade de ter os diáconos para servir a mesa, certo? Então, ele detectou ali o problema, identificou o problema, aí agora veio a solução, que foi aqui quando nós lemos aqui no capítulo 6, versículo 2, né, versículo 3 foi o textuário, mas aqui ele estende até o versículo 6, que pegou ali as 7 diáconos com boa reputação, cheio do Espírito Santo, e aí sucessivamente. Então, já foi aqui a solução veio imediata, né? Que eles resolveram aí agora estabelecer estes homens para servir a mesa. E o resultado foi, depois de tudo isso, o crescimento da igreja, porque enquanto eles, né, os diáconos cuidavam da mesa, os apóstolos que pregavam a palavra, eles tiveram mais tempo de pregar o evangelho, e aí a igreja cresceu, aí veio o crescimento, identificou, resolveu, né, o problema, e aí o crescimento da igreja se expandiu, louvado seja o nome do Senhor, e até hoje está aí, para a glória de Deus, o corpo de Cristo cada vez mais, né, tem crescido, o povo tem, né, levado a palavra de Deus, e assim nós vamos identificando esse problema, criando a solução e dando agora um direcionamento melhor para a igreja. Então, a palavra de Deus, né, crescia, e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava também, né? Aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé, né? Capítulo 6, versículo 7. Uma igreja bem organizada, querido, ela vai crescer de uma forma saudável. Quando você tem a organização, quando você cuida com um carinho, então essa igreja, com certeza, ela vai crescer e vai crescer forte. Não vai crescer uma igreja michuruca, não, uma igreja, né, feita de isopor, não. Vai ser igreja de verdade. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verdade prática nos diz assim: a igreja é um organismo vivo, contudo, como toda a estrutura viva precisa ser organizada. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja é, de fato, um organismo vivo, composto por pessoas que compartilham uma fé comum e se reúnem também para adorar e servir a Deus. Assim como qualquer estrutura viva, a organização é importante para garantir que a igreja funcione de maneira eficiente e eficaz. Ok? Então, quando você vê falando sobre organismo vivo, então ele vem aqui composto por pessoas que compartilham a mesma fé, né? A fé em comum, e que se reúnem todos com pensamento, com o mesmo sentimento, com o mesmo propósito de adorar e servir a Deus.
né? Então, eu creio que fazendo tudo isso aí com organização, aí vem é, o crescimento, porque é uma igreja bem organizada, uma igreja que tem ali, né, o alimento sólido, um alimento que vai realmente produzir é, vitaminas, podemos dizer assim, para o corpo, para que a igreja possa crescer robusta e confiando mais na palavra do Senhor. Então, tomando como contexto aqui o nosso texto áureo, afirmamos que é importante observar como a igreja primitiva equilibrou ali a responsabilidade com a organização prática. Eles reconheceram que a eficácia do ministério exigia tanto a busca espiritual quanto a organização eficiente. Assim como a igreja primitiva, a igreja atual é desafiada também a manter o equilíbrio entre a espiritualidade fervorosa e a organização eficaz, a fim de cumprir o chamado de servir a Deus e aos irmãos. Então, como foi no tempo lá da igreja primitiva, a igreja de hoje, né, que somos nós, que estamos aí levando a palavra de Deus, nós somos desafiados, né, a manter esse equilíbrio. Porque se nós não tivermos equilíbrio, querido, nós não vamos assim aguentar, né? Louvado seja o nome do Senhor, que está por vir. Então, seja o que vier, seja o que você estiver passando, você tem que ter a esperança de que você está lutando para chegar um dia perante o Senhor. Estevão, quando foi um dos sete, que quando ele estava sendo apedrejado, ele pôde ter essa visão de ver os céus abertos, né? Louvado seja o nome do Senhor, e ver o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, sentado ao lado do seu trono. Então, você sabe que nós temos que ter este equilíbrio. Venha o que vier, nós temos que estar preparado na palavra de Deus. Quem está preparado na palavra de Deus sabe que coisas melhores estão por vir. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe, né? Está lá em Atos capítulo 6, versículo 1 ao versículo 7, como nós já falamos aqui, que é a separação aqui dos sete diáconos, né? Louvado seja o nome do Senhor. E está no versículo 3, mas a leitura está aí do versículo 1 ao versículo 7. Então, nós vamos direto aqui para a conclusão. Louvado seja a introdução, aliás, eu estou no final, querendo já para o final da lição, mas vamos para a introdução. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, nesta presente lição, o foco está na compreensão da igreja como um organismo e uma organização. A análise a ser realizada visa demonstrar que a função e uma forma estão intrinsecamente, intrinsecamente ligadas, e que um organismo eclesiástico não pode existir sem a organização. Vocês entenderam? Então, você não pode estar ligada, né, a igreja se não tiver uma organização, ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse estudo tem como propósito evitar os extremos, a saber, uma igreja desprovida de qualquer forma de liderança visível ou uma igreja excessivamente estruturada, né, por exemplo, em um institucionalismo rígido e que possa comprometer sua essência. Louvado seja o nome do Senhor. Além disso, será então abordado aqui o conhecimento dos três principais sistemas de governos, louvado seja Deus, adotados na tradição cristã ao longo dos anos, com o intuito aqui de identificar em qual ou quais destas a nossa igreja se enquadra. É crucial ressaltar aqui que nenhum desses modelos de governo eclesiásticos é intrinsecamente, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Que seja aqui é crucial ressaltar que nenhum desses modelos de governo eclesiástico é intrinsecamente mau. Contudo, por serem humanos, estão suscetíveis a acertos e também a erros, por que não dizer? Portanto, o padrão
delineado aqui no Novo Testamento deve ser buscado com parâmetro ideal a ser seguido. Vamos aqui para o tópico 1, que vai falar sobre a estrutura da igreja, né? A igreja como organismo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu vou mais ler aqui os comentários, né? Vou mais falar aqui, comentar mais sobre os tópicos, mas não vou ler todos os tópicos porque nós vamos ficar muito tempo aí e a aula vai ficar muito longa. Mas só um momentinho, por favor. Por favor, certo. Voltando aqui ao nosso estudo, na qual nós estamos estudando, né? Nós estávamos falando aqui sobre o primeiro tópico, né? Que fala sobre a estrutura da igreja cristã. A igreja como organismo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que é um organismo? Um organismo é visto como um conjunto de órgãos que constituem um ser vivo. Nesse aspecto, um corpo, por exemplo, com as diferentes funções de seus órgãos e membros, é entendido como estrutura física de um organismo vivo. Então, metaforicamente, a igreja é definida como o corpo de Cristo, conforme você vai ver lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Um organismo vivo cuja cabeça é Cristo. Então, isso aqui é uma metáfora. Nós estamos falando aqui sobre, né, um organismo vivo, que é a igreja, né? Louvado seja o nome do Senhor. E o comentarista inicia o subponto definindo o termo organismo do ponto de vista biológico. Seguindo aqui, ele faz uma ligação entre sua definição e a metáfora bíblica utilizada pelo apóstolo Paulo, onde ele compara a igreja a um corpo. Então, isso aqui é uma metáfora, né, que ele está comparando aqui. Vamos detalhar essa figura de linguagem. Primeiro, unidade na diversidade. Então, a gente pode ver aqui, assim como um organismo é formado por diferentes órgãos que desempenham funções específicas, a metáfora destaca aqui a importância da diversidade de dons e talentos na igreja. Cada membro contribui de maneira única para o funcionamento saudável do corpo. E agora, segundo, interdependência e cooperação. A analogia que ressalta a interdependência aqui dos órgãos no corpo humano, né? Ilustrando a ideia de que os membros da igreja devem cooperar e trabalhar em conjunto para alcançar os objetivos aqui estabelecidos por Cristo. A ênfase na colaboração e na solidariedade entre os membros realça a importância do trabalho em harmonia e comunhão. Então, se você é um corpo, se você formando aqui um corpo, cada um tem, o corpo tem suas mãos, tem pé, então todos os membros têm a sua função. Assim é a igreja de Cristo. Cada um deve estar colaborando, né, com aquela funcionalidade, funcionando tudo perfeitamente para o crescimento, para ser saudável, para que o corpo seja assim bem estruturado, né? Louvado seja o nome do Senhor. E temos aqui também liderança e submissão, é o terceiro ponto. Assim como o corpo humano é liderado e coordenado pelo cérebro, a metáfora destaca Cristo como a cabeça da igreja. Isto enfatiza a ideia de liderança espiritual e a importância da submissão dos membros, né, à vontade e ensinamento de Cristo, promovendo aqui a unidade e a direção espiritual
da igreja. Você entendeu isso aqui como é importante? Que assim como o corpo é liderado, né, e coordenado pelo cérebro, né, seu cérebro coordena, né, dá os comandos para seu corpo, assim é Cristo como cabeça da igreja, ele quem dá, né, a coordenança aqui, toda a funcionalidade aqui da igreja vem desse cérebro, vem dessa cabeça que é Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Então, a metáfora é muito completa do ponto de vista pedagógico. Ela, com muita clareza, retrata aqui a igreja como um organismo, certo? Como um corpo, e Cristo é o cérebro, é o cabeça, que está ali dando a funcionalidade para o corpo, né? Então, como organismo, né, é que a igreja local nasce, cresce e se multiplica em outras igrejas, assim como uma célula, né, fecundada se transforma aqui em embrião, em feto e depois em recém-nascido. E pronto para encarar a vida. Como organismo, cada membro é um discípulo que gera outros discípulos, né? Cada um fazendo a sua parte, seja pregando, ensinando, acompanhando, exortando, orando e corrigindo quando necessário, né? Para ser completo tem que ter todas essas funções. Então, como organismo é que existe comunhão e relacionamento entre os membros. Abrindo aqui um parêntese, tem pessoas que têm problema um com o outro e não procura, né, se chegar, se resolver, ter um relacionamento entre eles para chegar a um acordo comum ali e resolver. Não, prefere muitas vezes espalhar os problemas para A e para B e não procura ter comunhão, ter um relacionamento sadio e resolver, para colocar um ponto final em algo de errado que está acontecendo. Então, nós devemos ser como esse organismo, né, que devemos existir aqui comunhão, né, entre nós e relacionamento entre nós, né, entre os membros, exigindo aqui mutualidade e sentimentos de atitudes. É assim que os membros devem amar uns aos outros, suportar uns aos outros, levar as cargas uns dos outros, ajudar uns aos outros, enfim, edificar uns aos outros, pois nesse corpo somos membros uns dos outros. Você sabe que se nós machucarmos um membro do nosso corpo, todo o corpo vai sentir aquela dor. Então, assim, nós como membro, né, de Cristo, do corpo de Cristo, quando alguém está ferido, nós temos que sentir a dor um do outro, nós temos que sentir o problema um do outro, temos que sentir a necessidade do outro e assim sucessivamente. Então, como organismo, a igreja é a noiva, a lavoura e o edifício santo feito de pedras vivas. Aqui é outra metáfora, né, que eu quero falar a seguir sobre, né, a igreja como esse organismo, como a noiva, como a lavoura. Então é uma metáfora aqui, é uma comparação. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora nós vamos para o segundo subtópico do tópico 1, que vai falar sobre a igreja como organização. Então nós teremos aqui uma lição muito importante deste segundo subtópico aqui, a igreja como uma organização. A forma de organização da igreja primitiva era simples. Todavia existia, por exemplo, a igreja seguia a liderança centralizada dos apóstolos. Você vai ver isso lá em Atos capítulo 16, versículo 4. Dessa forma, os apóstolos doutrinavam a igreja, né? Você pode ver lá a doutrina lá dos apóstolos em Atos 2, versículo 42. A igreja cuidava da parte administrativa, Atos 4, versículo 37. Instituíam lideranças locais, Atos 6, versículo 6, foi o que eles fizeram ali, né? Louvado seja o nome do Senhor. E Atos 14, versículo 23. Então, eles também se reuniam-se ali em Corinto, né? Conforme diz lá em Atos 15, 1 ao 6. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.
A igreja é uma organização, uma vez que perante a lei dos homens tem que ser organizada em pessoa jurídica com estatutos, sede, diretoria e outras exigências legais. Tem uma denominação, né? Uma denominação ali, patrimônio, né, regimento interno e existência física. Portanto, a organização da igreja tem aspectos jurídicos. Vamos ver aqui. A igreja tem diversas responsabilidades, tais como civil, trabalhista, previdenciária, estatutária, tributária, administrativa, imobiliária, tudo isso. E aspecto também funcional refere-se a todas as atividades e departamentos da igreja, como escola dominical, evangelismo, louvor, ciclo de oração e etc. Então a igreja tem todas essas funções, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então ela é jurídica, ela é funcional e também temos aqui eclesiástico. A igreja possui uma estrutura hierárquica que inclui líderes eclesiásticos, tais como pastores, presbíteros e diáconos, que são responsáveis pela orientação espiritual e pastoral da igreja, certo? Então tem que ter a igreja para ser completa, um corpo para ser completo, tem que ter todas essas funções. Louvado seja o nome do Senhor. E também tem litúrgico, né? Que é a liturgia do culto. A igreja, como organização, muitas vezes estabelece ali uma ordem específica de culto, né? E liturgia para suas reuniões regulares, incluindo a celebração das ordenanças. Louvado seja o nome do Senhor. E também ela tem a sua parte administrativa, né? Então você vê que é tudo organização que a igreja tem que ter para que ela seja uma igreja de verdade, uma igreja séria. Louvado seja o nome do Senhor. Não pode ser bagunçado, tem que ser, né, como diz aqui o título da lição, né? Louvado seja o nome do Senhor. É organismo e organização. Então tem que ter tudo isso aqui, né? Então tem essa parte também administrativa. A igreja possui um sistema de gestão, né, financeiro para administrar doações, despesas e investimentos ligados às atividades e programas da igreja, né, seguindo normas administrativas e contábeis. Tudo isso aí a igreja presta conta, né? Louvado seja o nome do Senhor. Foi tão certo que os diáconos foram levantados para cuidarem dessa parte, né? Das viúvas, das ofertas, dos dízimos, tudo isso aí eles eram responsáveis para cuidar dessa parte na igreja. Então, aqui por outro lado, precisamos diferenciar uma igreja organizada de uma igreja institucionalizada, certo? São palavras que às vezes eu engasgo aqui para falar. Então, a organização é saudável e o institucionalismo não, louvado seja o nome do Senhor. A igreja, então, ela é saudável e o institucionalismo não é. A organização permite a igreja como estrutura social se movimentar. O institucionalismo, né, erige-se e neutraliza. Uma igreja organizada se mantém viva, uma igreja institucionalizada caminha para a morte, certo? Então, uma igreja que é só uma instituição, ela não está viva, mas sim, ela está caminhando para a morte. A institucionalização na igreja refere-se ao processo pelo qual uma comunidade religiosa, originalmente estabelecida com propósitos espirituais, começa a adotar estruturas rígidas, burocráticas e comportamentos que priorizam a manutenção da organização em detrimento de sua missão espiritual. E não pode ser assim, se preocupar só com materialismo, essas coisas, não. Tem que se preocupar com o espiritual, com a parte espiritual, que é a palavra de Deus, ensinar e ser, né, um ensinamento sólido para que a pessoa cresça ali no conhecimento da palavra de Deus. Então, temos aqui os perigos também da institucionalização, que é a rigidez, né, e resistência à mudança, por exemplo.
a institucionalização pode levar a uma rigidez que dificulta a adaptação a novas circunstâncias e impede a implementação de mudanças necessárias para o crescimento e a relevância contínua da igreja. Ouça isso no nome de Jesus. E priorização de tradições sobre missão. A ênfase aqui excessiva nas tradições e práticas estabelecidas pode levar a igreja a priorizar a manutenção dos estatutos em detrimento da busca ativa da sua missão espiritual e social. E temos aqui burocracia excessiva também, é outro ponto que nós vamos comentar aqui, que é muito importante. A institucionalização pode ressaltar em excesso de burocracia, tomando os processos decisórios lentos e complexos, né? E que torna esses processos decisórios lentos e complexos, o que pode sufocar a agilidade e a eficiência da igreja. Temos aqui também, né, a perda de foco espiritual. Quando a pessoa se preocupa, como eu falei aqui agora, mais com material, a pessoa perde o foco espiritual. Então, o crescente foco em questões administrativas e estruturais pode desviar a atenção da igreja de seu propósito espiritual, levando a uma perda de fervor espiritual e devoção. Então, como nós não podemos jamais ficar nos alimentando com besteira o dia inteiro, porque na hora de você buscar o espiritual, você vai estar com a barriga cheia de porcaria que passou o dia inteiro comendo, e na hora de se alimentar com alimento sólido, com alimento saudável, você não vai ter vontade de comer, vai ficar fastioso, com fastio de comer os alimentos que realmente vai te fazer robusto, né? Então nós temos que nos preocupar com a parte espiritual. Então aqui é o afastamento dos membros. A institucionalização pode criar barreiras entre a liderança e os membros, resultando aqui em um distanciamento aqui entre a igreja e as necessidades reais da sua comunidade. Então, devemos tomar muito cuidado quanto a essas coisas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro subtópico, do tópico 1 ainda, vai nos falar aqui sobre organismo e organização, que é o título desta lição de hoje que nós estamos estudando. Então, tiramos aqui por lição, né? Uma lição aqui muito importante nesse subtópico aqui, que diz assim, nós vimos que a igreja como corpo de Cristo é um organismo vivo e uma organização. Ela existe como organismo e como organização nesse aspecto. Podemos dizer que não há organismo sem organização. Então, você não é um organismo vivo se não houver uma organização. Se não tem organização, é uma instituição morta, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos ver aqui como organização e como organismo. Primeiro, é visível, né? Segundo, é local. Terceiro, é humana. Quarto, é temporária. Quinto, é imperfeita. E como organismo? Isso que eu falei aqui é como organização. E como organismo? Ela é invisível, ela é universal, ela é divina. Quarto, ela é perpétua. E quinto, ela é perfeita. Então você vê que ela, como uma organização, ela tem esses 5 adjetivos aqui, essas 5 qualidades aqui, né? E como organismo, ela tem essas 5 qualidades também. É perfeita, é perpétua, é divina, é universal e é invisível. Agora nós vamos para o segundo tópico. Vai ver aqui, vai falar sobre a igreja, né? Um organismo vivo e organizado, né? No seu aspecto local.
aqui nós tiramos também uma lição muito importante para nossas vidas, e é muito importante nós fazer menção aqui desse texto, né? No contexto do Novo Testamento, queridos, a igreja existe, vocês no nome de Jesus, a igreja existe localmente como comunidade organizada. Dessa forma, havia a igreja que estava em Roma, Corinto, Éfeso e etc., como um organismo vivo. A igreja no Novo Testamento era organizada, por exemplo, ela se reunia, conforme a gente vê lá em Atos capítulo 2, versículo 42, que estavam todos ali reunidos, né? Ela orava, Atos 2, 42, Atos 12, versículo 12, e contudo enxergava as demandas sociais que precisavam ser atendidas. Você vai ver lá em Atos 4, 35. Instituiu o diácono, né, o diaconato ali em Atos 6, versículo 2 ao 6. Elegeu lideranças, Atos 14, 23. Enviou seus primeiros missionários também ao campo, né? Atos 13, versículo 1 ao 4. Todos esses fatos mostram um organismo vivo agindo de forma organizada. Ultimamente tem se ouvido falar muito de âmbito eclesiástico sobre os desigrejados, né? Que segundo definições teológicas são pessoas que, por descontentamento com a liderança local de sua congregação e com a estrutura rígida das igrejas onde frequentavam, resolveram rejeitar a prática litúrgica do culto, abandonar o templo e, consequentemente, a comunhão com os irmãos da fé. Tornam-se em evangélicos nominais, né? Isto é, um sem vínculo eclesiástico. Esse grupo não aceita qualquer forma de igreja organizada e institucionalizada, uma vez que, segundo os seus conceitos, Jesus também não organizou e nem construiu templos para eles. Né? Para eles, a igreja verdadeira não tem templos, cultos, né, regulares aos domingos, tesouraria, hierarquias, ofícios, oferta, dízimo, né, clero oficial, confissão de fé, tudo para ele aí, né, rol de membros, propriedades, escolas, seminários. Em seus relatos descrevem que um dos piores erros é a ineficiência da liderança eclesiástica, haja vista que a organização humana tem falhado e caído em muitos erros, pecados e escândalos, e prestado um desserviço aí ao Evangelho, chegando ao ponto de afirmarem, né, precisamos sair dela para podermos encontrar Deus. Então muitos pensam assim, que precisa sair da sua igreja, da sua organização, para que encontre Deus. Mas não é bem por aí, certo? Louvado seja o nome do Senhor. No entanto, segundo o relato bíblico, fica evidente que a igreja é um organismo organizado. O texto da lição é claro a esse respeito. Não faz sentido rejeitar a igreja porque ela buscou se organizar. Agora, o segundo subtópico, desse tópico 2 que nós estamos aqui comentando, vai nos falar aqui sobre, é muito interessante também, no seu aspecto litúrgico e ritual. Nós tiramos aqui também uma lição muito maravilhosa para nossas vidas. Nós podemos ver aqui que toda a igreja organizada possui uma liturgia e rituais. A organização, portanto, é necessária para uma igreja viva. Uma igreja organizada, por exemplo, mantém a descendência e a descendência e a ordem no culto. 1 Coríntios 14, 40, estabelece aqui costumes que devem ser observados, né, lá em Coríntios capítulo 11, versículo 16. Da mesma forma, em relação ao aspecto ritual. O culto ao Senhor deve ser organizado, não é um evento qualquer, muito menos uma atitude qualquer. Temos que ter ordem e decência naquilo que fazemos. Abrindo aqui um parênteses, a gente vê que na Levítico, né? No livro de Levítico, a gente vê como se prestava um culto a Deus. Quando Elias foi ali fazer, na hora do sacrifício, o que ele fez, ele arrumou o altar. Então é tudo organizado, tem que arrumar tudo, tem que fazer tudo com mínimo detalhe para que o seu culto, a sua adoração seja aceita por Deus. Não é de qualquer maneira que nós vamos
nos apresentar perante o Senhor, certo? Então temos que fazer tudo com decência naquilo que fazemos. Então, mas faça-se tudo decentemente e com ordem, é claro. 1 Coríntios 14, versículo 40. Acredite, essa é uma característica que as igrejas mais modernas estão esquecendo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quando né, não já ouviu falar a respeito de igrejas que fazem bate-cabeça, igrejas que dançam forró, igrejas que não tem momentos da palavra, é tudo oba-oba, né? Com isso, a pergunta que fica é: quais são os padrões que igrejas assim têm priorizado? Por que o padrão bíblico é ter ordem e decência? Né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, hoje muitos estão priorizando isso daí, mudando a liturgia do culto, mudando a maneira de como era feito os cultos antigamente, né? Para querer atrair jovens, para querer atrair pessoas, né? Pessoas que vieram com vícios lá do mundo. Então a igreja apresenta aquilo ali que é para chamar atenção. Não precisa disso. A palavra de Deus é quem vai fazer a diferença, é quem vai fazer mudança na vida das pessoas. Não é fazendo eles lembrar do que eles praticavam lá em tudo isso aí que eu falei. Não, temos que pregar a palavra de Deus e o Espírito de Deus vai convencer. É Ele quem convence o homem do juízo, do pecado e da dor. Então, podemos pegar o significado das duas palavras para clarear aqui nosso entendimento. Significado, ordem, né? Organização, ordenação, arrumação, disposição, distribuição, posição, ordenamento, arranjo, esquema, estruturação. Então, tudo isso aí. Agora vamos ver o significado da decência, né? Conformidade com os padrões morais e éticos da sociedade, dignidade, correção, decoro, tudo isso aí é importante. Se não tem nenhum desses dois, é melhor repensar o que é ser igreja. Então, igreja, como a gente sabe, a igreja é pessoas tiradas para fora, por isso no nome de Jesus, então nós temos que ter uma mudança. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos aqui, amados, para o terceiro e último tópico da nossa lição bíblica dominical. Aqui vai falar sobre o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Sempre na história aqui vai aqui sobre episcopal, né? Sempre na história das controvérsias aqui, as controvérsias cristãs, houve uma luta para saber qual era o modelo de governo eclesiástico mais bíblico, né? O fato é que todos os modelos de governos eclesiásticos, congregacional, episcopal e presbiteriano, se baseiam no Novo Testamento. O episcopal, por exemplo, concede o poder para o seu pastor ou bispo, né? O presbiteriano concede poder aos presbíteros da igreja e o congregacional concede poder aos seus membros ou a um conselho de irmãos reunidos. Há tentações em todos os modelos. O episcopal pode concentrar um poder tão grande na mão do pastor que ele se torna uma pessoa acima da crítica e não prestar contas à igreja. O presbiteriano pode criar uma elite dentro da congregação ou denominação, pois um pequeno grupo decide sobre os demais. O congregacional pode minar a autoridade do pastor local, portanto, não temos como refletir um modelo eclesiástico mais bíblico, pois todos têm pontos fortes e também pontos fracos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro subtópico aqui, vamos ver, episcopal. O governo episcopal deriva da palavra grega eteokotoko, episcopos, que significa supervisionar,
de onde vem também a palavra bispo, né? A Igreja Católica adota a forma episcopal de governo sob o argumento de que essa autoridade deriva de uma sucessão apostólica, desde os primórdios, né, da Igreja, com base em Mateus 16, versículos 18 e 19. Nessa forma de governo compete a uma liderança superior às decisões que são passadas aos seus subordinados, e estes, por sua vez, distribuem às igrejas. Essa forma de governo é típica dos metodistas, né, luteranos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe da história dessa igreja vai estar por dentro do que você está ouvindo. Nos dias do Novo Testamento, havia uma autoridade que emanava aqui dos apóstolos. Essa autoridade era repassada aos bispos, né, que são os presbíteros, né, representantes aqui de regiões eclesiásticas, e finalmente chegava ao povo. Uma das principais justificativas bíblicas para o episcopalismo está na instrução de Paulo a Tito. Por esta causa te deixei em Creta, Paulo falando para Tito, para que pusesseis em boa ordem, olha só, organização, ordem, em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecestes presbíteros, como já te mandei. Tito, capítulo 1, versículo 5. E segundo subtópico, nós vamos estar aqui vendo também sobre presbiteral. A forma presbiteriana de constituição eclesiástica deriva de seu nome do cargo de função bíblicos, do presbyteros, que significa presbítero ou ancião. Este sistema de governo tem um controle menos centralizado que o modelo episcopal. Confia na liderança de representação. Cristo é reconhecido como o cabeça da igreja, em última análise, e os escolhidos usualmente por eleição, para ser os seus representantes diante da igreja, né, lideram aí nas atividades normais da vida cristã, adoração, doutrina, administração e etc. Embora não haja nenhuma forte autoridade centralizada como o sistema episcopal, as igrejas que compõem o sistema presbiteriano têm um forte vínculo de comunhão e uma tradição de doutrina e prática comuns. Entre as igrejas, né, que adotam esta forma e constituição eclesiástica, estão aí as presbiterianas e as reformadas, e alguns grupos pentecostais, inclusive, em grande medida, as Assembleias de Deus na América do Norte. E aqui agora, indo para o terceiro subtópico do tópico 3, vamos falar sobre a congregacional. No sistema aqui congregacional, cada igreja é independente com autonomia de ação, sem estar sujeita a uma organização maior ou algum bispo presidente de corporação. O sistema é democrático, cabendo aí aos membros o direito de votarem e de candidatarem-se a cargos para exercer o governo da igreja. Esse modo de governo, alegam aí os membros das igrejas de modelo congregacional, não se opõe à cooperação e à comunhão com outras igrejas. A forma democrática, queridos, de exercer o governo também não é insurgente contra a autoridade e os seus representantes, mas todas as pessoas e pequenos grupos, ou mesmo comitês aos quais são atribuídas autoridades, são agentes devendo prestar contas, certo? Essa é a forma de governo adotada aí pelos batistas, em que a congregação, por meio de voto, toma as decisões mais importantes. Você vai ver, como por exemplo, lá em Mateus 18, 15 e 16, e Atos 1, versículo 15 ao 26, Atos 6, versículo 1 ao 3. Eu não estou lendo toda a referência porque vai ficar muito extenso esse estudo, mas depois você pode acompanhar aí na sua casa, lá na sua casa com a Bíblia. O governo congregacional baseia-se no princípio do sacerdócio de todos os crentes. E aqui nós temos também o quarto subtópico, né? Esse tópico aqui já foi um pouco maior. É o sistema de governo de nossa igreja.
Vamos ver aqui o que nós tiramos aqui de lição para nós. Então, no contexto norte-americano, as Assembleias de Deus se aproximam mais do modelo do governo presbiteral. Por outro lado, o contexto brasileiro nessa igreja reúne elementos do sistema episcopal e congregacional. É, portanto, um modelo híbrido. Isso porque até o início dos anos 1930, a Assembleia de Deus, por haver sido fundada por Batista, seguia o modelo congregacional. Contudo, esse sistema de governo sofreu modificações a partir da criação da Convenção Geral de 1930, quando elementos do modelo episcopal foram somados à sua estrutura aqui, de governo. Assim, no atual modelo de governo, em sua grande maioria, embora nenhuma certa, mantenham certa aqui a autonomia administrativa em relação às convenções gerais, geral e estadual, a quem são filiadas as igrejas, possuem aí um modelo de liderança regional e local, centralizada, por exemplo, a autoridade de estabelecer lideranças pastorais nas igrejas locais, pertence às convenções estaduais. Em alguns casos, essa função cabe a uma igreja sede, que preside sobre um conjunto de congregações locais, a elite filiada. A Assembleia de Deus começou com um modelo congregacional bem definido, haja vista a herança eclesiástica, eclesiológica, batista, que é a congregacional. O modelo congregacional fica bem claro nas palavras do pastor assembleiano ao Cebiades, o pastor assembleiano Cebiades Pereira dos Vasconcelos, no Mensageiro da Paz. Você vai ler lá no número 10, de 1959. No nosso entender, a igreja cristã, biblicamente entendida, governa-se a si mesmo mediante o sistema democrático, que em todos os seus membros livremente podem e devem ouvir e ser ouvidos, votar e ser votados conforme a sua capacidade pessoal de servir. A Igreja Cristã, à luz do mundo do Novo Testamento, é uma democracia perfeita em qual o pastor e seus auxiliares de administração tenham as categorias ou denominações que tiverem. Não dominam, pois quem domina sobre ela é Jesus, que é o cabeça, é o cérebro, por mediação do Espírito Santo, sendo o pastor apenas um servo que lidera os trabalhadores sob guia do mesmo Espírito Santo. E neste caso é expressa textativamente proibido ter domínio sobre a igreja, conforme disse o apóstolo Pedro lá no capítulo 5, 1 Pedro capítulo 5, versículos 2 e 3. No decorrer do tempo, a Assembleia de Deus também, ela não deixando de ser congregacional, passou a mesclar ali com o modelo episcopal e presbiteriano. Hoje é comum que a figura do pastor presidente, um verdadeiro bispo regional nas Assembleias de Deus, há traços do modelo presbiteriano com as convenções ou mesmo concílios regionais e nacionais. Alguns fatos, então, muito interessante, em cidades do interior, as Assembleias de Deus são bem congregacionais, pois a igreja, em constantes assembleias, decidem o rumo da congregação juntamente com o pastor. As igrejas, Assembleia de Deus da capital, são normalmente divididas em setores, com uma figura presente de pastor presidente, sendo aí mais um modelo episcopal. E aqui, para concluir nesta lição, em síntese, aprendemos que, primeiro, assim como o corpo humano funciona ordenadamente pela harmonia de seus membros, da mesma forma é o corpo de Cristo. Então aqui você deve saber que é uma metáfora que está aqui falando sobre o corpo, sobre a igreja, que é o corpo de Cristo. E segundo, estudando também sobre a organização, que é diferente de institucionalismo. A igreja primitiva nos exemplifica aqui como a ordem
né, é importante para uma comunidade de fé sadia e eficaz. E terceiro, também nós estivemos, foi o terceiro tópico, o modelo da estrutura organizacional. No Novo Testamento inspira a tradição cristã ao longo dos anos a regulamentar seus ministérios. Então, chegamos ao final de mais uma pré-aula e espero que você tenha gostado. Você que tem ficou aí até o final deste vídeo, quero falar para você, procure uma igreja evangélica próxima da sua casa, uma igreja séria, que ensine a palavra de Deus, que pregue a palavra de Deus com verdade, né? Louvado seja o nome do Senhor, sem mudança, sem estar mudando a palavra de Deus, mas procure sim uma igreja que você faça parte, que você possa fazer parte do corpo de Cristo, para nós um dia nos encontrarmos no céu. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço por mais você ter ficado aí conosco neste vídeo até aqui. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir.